A saga das 5 regras do mestre guerreiro. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem transformar suas vidas completamente enquanto outras passam anos presas no mesmo lugar? Elas aprendem novas habilidades rapidamente, constroem disciplinas poderosas e vivem com um propósito claramente definido. E sabe o que a maioria das pessoas pensa? Ah, ela teve sorte. Ela nasceu com força de vontade. Você provavelmente já ouviu alguém dizer isso. Muita gente usa essa desculpa para continuar na mediocridade. Mas a verdade queima. Não é sobre sorte. Não é sobre talento nato. É sobre seguir um código que a maioria das pessoas nem sabe que existe. No Japão feudal, quando a morte era uma visitante silenciosa que nunca avisava a hora, viveu um homem que jamais foi derrotado em combate. Não era apenas um guerreiro. Era um símbolo vivo de disciplina, foco e domínio interior. Era o mestre guerreiro. Por décadas, ele cortou o mundo como uma lâmina, enfrentando mais de 60 oponentes em duelos mortais, sem jamais ser vencido. Mas agora, aos 61 anos, retirado em uma caverna solitária, ele sabia que a própria vida estava se apagando. O corpo, consumido por uma doença que muitos acreditavam ser câncer de pulmão, mal o obedecia. A respiração era curta, o peito ardia, a dor persistia. Mesmo assim, ele não dedicou seus últimos dias a lamentações ou nostalgias. Ele se dedicou ao legado. Aos olhos dele, nenhuma vitória importaria se ele não deixasse algo que pudesse transformar pessoas muito depois de sua morte. Com a morte se aproximando, o mestre guerreiro pegou um pincel e escreveu aquilo que considerava o mais valioso de sua longa jornada. Não técnicas de espada, não estratégias de combate, mas princípios essenciais para viver com força, lucidez e disciplina. Assim nasceu o Dokodo, o caminho da solidão. De todas as ideias que escreveu ao longo da vida, 5 regras eram a essência absoluta. 5 regras que ele acreditava que transformariam qualquer pessoa que as seguisse com rigor. E foi esse documento que ele entregou a seu discípulo mais próximo, conhecido como o Sábio Aprendiz. Quando o mestre estendeu o pergaminho, sua mão tremia não pelo medo da morte, mas pelo peso daquilo que estava prestes a passar adiante. Estas são minhas últimas lições, disse ele com a voz fraca, mas firme. Não são sugestões, são comandos. Se você seguir uma ou outra, terá algum progresso. Mas se seguir todas as 5, sem falhar, durante 30 dias, você não reconhecerá quem se tornou. O sábio aprendiz pegou o documento com reverência. Ao ler as regras, sentiu algo como uma chama acendendo dentro dele. Eram simples, diretas, quase duras. Mestre, ele perguntou perplexo. Por que apenas 5? Por que não ensinar tudo? O mestre guerreiro sorriu, cansado. Porque tudo está nessas 5. O resto é variação. Se dominar essas 5, tudo virá naturalmente. Mas se falhar nelas, nada mais importa. 7 dias depois, quando o fim enfim chegou, o mestre guerreiro pediu para ser levantado. Amarrou seu cinto, colocou a wakizashi à cintura, sentou-se ereto, um joelho levantado, a bengala na mão direita, a espada na esquerda. E assim, com postura impecável, morreu. Um guerreiro até o último instante. O sábio aprendiz retornou para casa com o Dokodo nas mãos e começou a ler profundamente cada regra. Ele não sabia, mas aquelas palavras seriam o início de sua própria transformação. A primeira regra. Não se oponha ao caminho ao ler a primeira regra. Não se oponha ao caminho. O sábio aprendiz não entendeu no começo. Mas depois entendeu algo devastador sobre si mesmo. Ele sabia exatamente o que precisava fazer na vida. Mas o tempo todo inventava desculpas para não fazer. Sabia que precisava treinar, mas adiava. Sabia que precisava meditar, mas deixava para depois. Sabia quais eram suas fraquezas, mas se escondia delas. O mestre guerreiro já havia percebido isso nos humanos. As pessoas não falham por não conhecerem o caminho. Elas falham porque se opõem ao caminho que já conhecem. Essa oposição se manifesta nas pequenas decisões, a cama quente quando se deveria levantar, o conforto de evitar conversas difíceis, o impulso de adiar o essencial em nome de prazeres rápidos. O sábio aprendiz decidiu testar a regra de forma literal. Durante 30 dias, faria tudo o que soubesse que deveria fazer, sem permitir debate interno. Nos primeiros dias, foi como uma guerra dentro da própria mente. Mas, pouco a pouco, a resistência foi desaparecendo.
como se o cérebro estivesse finalmente se rendendo à disciplina. Ele começou a aplicar isso também em sua vida social. Parecia pequeno, mas era enorme. Dizer não quando precisava, afastar-se de grupos que apenas o drenavam, dizer a verdade mesmo que isso causasse desconforto momentâneo. Ele parou de se opor ao caminho, e o mundo, de forma quase mágica, parou de se opor a ele. A segunda regra. Não busque prazer por prazer. Quando o sábio aprendiz leu a segunda regra, não busque prazer por prazer, ficou confuso. O mestre guerreiro não condenava o prazer. Ele condenava a busca obsessiva por estímulos que afastam as pessoas do que realmente importa. Ele começou a observar o comportamento à sua volta. Pessoas que passavam o dia buscando a próxima recompensa. Comida, distração, entretenimento, conforto. Uma vida inteira de microfugas. Um ciclo permanente de prazer e vazio. O sábio aprendiz percebeu que ele também vivia assim. Sempre que sentia desconforto, procurava uma saída imediata. Nunca enfrentava a sensação. Nunca ficava com ela tempo suficiente para crescer. Decidiu então interromper essa fuga contínua. Durante dias, recusou os pequenos refúgios. Sentou com o desconforto. Observou a ansiedade sem tentar eliminá-la. Treinou mesmo cansado. Meditou mesmo inquieto. E descobriu algo surpreendente. Depois do desconforto vinha algo mais profundo e duradouro do que prazer. Vinha propósito. Também percebeu isso nas relações humanas. Muitas conversas eram tentativas desesperadas de aliviar o tédio, o vazio, a insegurança. Rir sem achar graça. Exagerar para ser aceito. Buscar aprovação em cada gesto. Quando parou de buscar microprazeres sociais, ganhou presença. Tornou-se mais interessante, mais seguro. As pessoas percebiam sua postura e o respeitavam sem esforço. A terceira regra: não dependa de posses. A terceira regra era ainda mais profunda. Não dependa de posses. O sábio aprendiz notou que vivia cercado de coisas que não usava. Espadas decorativas, roupas demais, objetos acumulados. Percebeu que não era dono deles, era prisioneiro deles. A cada decisão importante, surgia o pensamento: e minhas coisas? Ele viu que objetos não eram ferramentas, eram correntes. O mestre guerreiro havia vivido o oposto: leve, desapegado, móvel. Nada o prendia. Essa liberdade permitia que enfrentasse qualquer caminho sem medo. Então, o discípulo fez algo radical. Pegou cada objeto e se perguntou: isso me fortalece ou me prende? Desfez-se da maioria. A casa ficou quase vazia. E pela primeira vez, ele se sentiu leve. Entendeu também que posses não são apenas materiais. São papéis sociais, identidades fabricadas, expectativas de grupos. Gente que veste uma máscara apenas para manter a aceitação de certos amigos. Esse tipo de posse pesa mais do que qualquer objeto físico. Ao se libertar disso, o sábio aprendiz começou a caminhar pelo mundo com mais autonomia, mais clareza e mais presença. A quarta regra: não se arrependa do que você fez. Essa regra era a mais difícil de todas. O sábio aprendiz carregava erros que o assombravam. Palavras ditas no calor do momento. Decisões ruins. O duelo que perdeu. Pessoas que machucou. Coisas que faria diferente se pudesse voltar atrás. Mas o mestre guerreiro havia deixado claro: arrependimento não é aprendizado. Arrependimento é prisão. O arrependimento faz você reviver o mesmo erro todos os dias, drenando energia e impedindo o progresso. O sábio aprendiz, então, escreveu todos os seus arrependimentos em um papel e os leu em voz alta. Em cada linha, repetia: eu fiz. Não posso mudar, mas posso aprender. Depois queimou o papel. Literalmente, transformou o passado em cinzas. Nos dias seguintes, sempre que um arrependimento tentava voltar, ele respondia: eu aprendi. E seguia em frente. Percebeu também que muitas pessoas estavam presas exatamente nesse ciclo, revivendo conversas, fracassos, relacionamentos acabados, amizades perdidas. O passado destruía o presente antes mesmo que o dia começasse. Ele entendeu que soltar o passado não era um favor apenas para si mesmo. Era um favor para todos ao redor que mereciam o seu melhor agora, não sua dor antiga. A quinta regra: não tenha medo da morte. A última regra era a mais intensa.
Não tenha medo da morte. Mas o mestre guerreiro não falava da morte literal. Ele falava de todas as formas simbólicas de morrer. Perder reputação, fracassar, ser rejeitado, se expor, tentar algo novo. O sábio aprendiz percebeu que seus medos vinham todos dessa raiz. Não tentava um cargo melhor porque tinha medo de ouvir não. Não falava suas verdadeiras opiniões porque tinha medo do julgamento. Não arriscava nada que realmente importava porque tinha medo de perder. Então, fez o exercício mais brutal de todos. Imaginou sua própria morte. E se perguntou: se eu morresse hoje, estaria orgulhoso da vida que vivi? A resposta foi dolorosa, mas libertadora. Não. Decidiu então viver como alguém que já havia aceitado a morte. Alguém que não precisava proteger cada pedaço de sua identidade. Alguém que tinha coragem de se arriscar de verdade. E tudo mudou. Passou a agir com firmeza, falar com clareza, se mover com propósito. Abandonou medos pequenos, encarou conversas difíceis, tomou decisões que antes evitaria por anos. A vida social mudou drasticamente. Ele parou de ter medo de desagradar, de se posicionar, de se destacar. E quando parou de temer a morte simbólica, descobriu que nada podia pará-lo. O legado. Ao final dos 30 dias, o sábio aprendiz não era mais o mesmo. Ele acordava com disciplina, fazia o que precisava ser feito sem resistência, não perseguia prazeres vazios, não dependia de posses materiais ou emocionais, não carregava arrependimentos e não era escravo do medo. Outros guerreiros notaram. Você está diferente, diziam. Parece outro homem. Ele apenas respondia. Eu seguia 5 regras. E foi assim que ele compreendeu o que o mestre guerreiro sempre quis ensinar. Maestria não é técnica. Maestria é caráter. Maestria é como você age quando ninguém está olhando. É disciplina silenciosa, constância invisível, coragem interna. Essas 5 regras não transformam apenas sua vida, transformam quem você é. E quando você muda quem é, tudo ao redor muda junto. Suas escolhas, seus relacionamentos, seus resultados, sua presença. O sábio aprendiz carregou esse legado adiante. Passou as 5 regras para outros. E agora, séculos depois, você as recebe também. Agora você tem a mesma escolha que o sábio aprendiz teve. A mesma escolha que todo discípulo desse código teve. Você pode ouvir tudo isso, achar interessante e não fazer nada. E daqui a 30 dias, vai estar exatamente onde está agora. Ou pode se comprometer totalmente, sem desculpas, sem negociação. 30 dias seguindo as 5 regras com disciplina absoluta. E daqui a 30 dias, você vai olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que olha de volta, porque terá se tornado alguém mais forte, mais livre, mais vivo. A escolha é sua, mas o tempo está passando. O mestre guerreiro tinha 1 semana de vida quando escreveu essas regras. Ele não tinha tempo para enrolação, desculpas ou mediocridade. E você? Quantos dias tem? Não sabemos. Ninguém sabe. Então, pare de agir como se tivesse tempo infinito. Comece. Siga as 5 regras. Transforme sua vida em 30 dias. E, junto com ela, transforme a forma como você se comporta com seus amigos, seus grupos, seu mundo. Ou continue adiando e continue sendo quem você sempre foi. A maestria está esperando, mas não vai te encontrar. Você precisa caminhar até ela, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, até que você não seja mais quem era, e se torne quem nasceu para ser.